Bom, tudo bom com vocês? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre fichamento, como fazer um fichamento, falar também sobre citações. Então, o próximo desafio de vocês é fazer um fichamento sobre o fichamento do livro TED Talks. Por quê? Porque vocês vão fazer uma pequena apresentação, né? E vocês já assistiram aos vídeos Como Falar em Público e nós tomamos como base aqui o TED Talks do Chris Anderson e eu vou selecionar para vocês alguns TED Talks e vocês mesmos podem olhar o canal deles no YouTube e escolher alguns temas que mais interessam vocês. O livro TED Talks vai nos guiar, mas também tem um livro muito interessante que é Como Falar em Público, Técnicas de Comunicação para Apresentações, do Isidoro Bleckenstein, que também tem na nossa bibliografia, na biblioteca também do Mackenzie, e que é um livro interessantíssimo, super completo. Bom, então aqui vamos mudar aqui o nosso modo para que possamos falar sobre fichamento. Qual é o objetivo, então, do fichamento? O fichamento, ele é uma ferramenta de estudo e os professores vão pedir para vocês fazerem fichamento. Nem todos os professores concordam ou entendem a mesma coisa por resumo e fichamento. Então, o meu conselho é que quando o professor pedir para vocês o resumo de um livro ou o fechamento de um livro, que vocês peçam para o professor esclarecer para vocês, professor, o que o senhor entende por fichamento ou por resumo? Porque às vezes o professor tem um entendimento diferente de um resumo ou de fichamento. Mas aqui eu vou colocar tecnicamente o que é um fichamento. Então, vamos lá. O fichamento, ele serve, o que é e para que serve? Ele serve para armazenar de uma maneira organizada o conhecimento que você obteve lendo uma obra, ou também assistindo a algum filme, você vai fichar uma obra, de preferência uma obra, um livro, uma leitura que você fez. Agora imagina, você vai fazer o seu TCC, você vai fazer um trabalho e você leu um livro de 100, 200 páginas ou você leu vários livros para o seu trabalho final. E aí você começa a fazer o seu trabalho, ou você leu vários livros durante o seu curso. E, puxa vida, tinha uma coisa muito interessante, uma citação ou um autor muito interessante, e eu, puxa, não me lembro que autor, não me lembro o livro, ou me lembro o autor, não me lembro em qual livro, não me lembro onde está, em que livro está. E o fichamento serve justamente para isso. Você lê um livro e você deixa de forma organizada um resumo, citações daquele livro e daquele autor. Então, o fichamento é um resumo, né? De certa forma é um resumo, contém citações e você armazena de forma organizada ideias e citações e o que você aprendeu daquele autor, daquele livro. Então você guarda as ideias. Continuando aqui, o fichamento de textos e livros acadêmicos, nós vamos, claro, falar um pouquinho mais sobre isso, porque é o que os professores, é o que eu estou pedindo para vocês e é o que os professores vão pedir para vocês. No seu fichamento, então, o que nós vamos encontrar lá, o que você precisa ter? É uma síntese das principais ideias contidas na obra. No caso, eu preciso encontrar lá uma síntese, um resumo das principais ideias do livro TED Talks. O que eu vou encontrar nesse livro TED Talks? Professora, mas então isso não é uma resenha? Bom, resenha tem um aspecto diferente.
o fichamento, eu serei fiel ao que tem no livro. Então, você verificará que o livro tem 5 capítulos, você vai abordar os 5 capítulos. Então, dos 5 capítulos, você tira o que tem, as principais ideias, você ficha o que o livro apresenta. Você me apresenta o esqueleto do livro. Você precisa apresentar o autor, a editora. Você, de uma maneira organizada, me conta que ele tem esses capítulos, os subcapítulos, os temas. Uma resenha, ela pode ser crítica, e aí ela vai ter a parte de emitir opiniões. No fichamento, como o objetivo é acadêmico, você quer, de uma maneira mais objetiva possível, manter ali as palavras do autor, o resumo, o mais intacto possível, para quando você for fazer o seu trabalho, você possa depois manipular essa matéria-prima antes de emitir a sua opinião. Então você vai ler, interpretar de uma forma crítica a obra e você vai depois anotar as citações e fazer o resumo depois usando suas próprias palavras. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo para você chegar nisso. Bom, então, número 1, ler o texto ininterruptamente. Você pode fazer uma leitura dinâmica nessa primeira leitura, porque como você vai resumir um texto se você não sabe do que trata o texto? Como você vai começar a resumir ao TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, se você não sabe o que tem no capítulo 1 e o que tem no capítulo 5? Porque quando eu vou fazer um fichamento, eu começo com um pequeno resumo dando uma visão geral do todo. E aí depois que eu faço essa visão geral do todo, o spoiler, o fichamento é um completo spoiler. Então, se fosse uma série, você teria que falar como ela começa, como ela termina e depois ir season to season, né? Depois ir capítulo a capítulo, temporada a temporada. Então, você precisa, mas pode ser uma leitura dinâmica, não, deixa eu ver o que é o capítulo 1, capítulo 2, etc. No segundo passo, você faz uma leitura mais profunda e aí você realmente, para você fazer um bom fichamento, um fichamento de verdade, não aquele faz de conta, você lê, e aí se você tem o livro, se você tem o arquivo, você faz os seus grifos, você faz a sua anotação, enfim, para que depois você, puxa, o fichamento, ele terá suas palavras, ele terá suas citações indiretas, o resumo, mas ele é muito importante ter as citações diretas. Então, as palavras do autor, que são, puxa, eu não conseguiria falar de outra maneira. Olha, aqui tá muito bem, tá... Como eu resumiria isso? Esse autor, ele falou tudo. Então, são aquelas citações, né, que é a citação que você põe lá na internet, citação de fulano, de ciclano, você fala assim, nossa, essas palavras, elas foram feitas umas para as outras, então eu vou colocar no capítulo 1 essa citação, capítulo 2 essa citação. E aí você já anotou a citação, já anotou a página, tá mais fácil, você não precisa voltar. E o número 3, executar o fichamento em si. Você já leu, já marcou, e você volta, bom, e você vai organizar seu pensamento, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Você não precisa fazer algo, não tem todo o ritual de um trabalho de conclusão de curso.
Você precisa fazer uma capa, por quê? Porque você precisa se identificar. Se eu não tiver nenhuma capa, fica mais difícil de ter o nome do aluno, da turma, etc. Mas no final nós chegamos nesse ponto. Aqui eu coloquei o modelo do cabeçalho. Por quê? Porque todo fichamento, eu não disse que é para você armazenar de uma maneira organizada? Então, temos que começar de uma maneira organizada. Assunto, fonte e texto produzido pelo estudante. O que é o assunto? Vamos lá. Eu acrescentei aqui esses dois tópicos, né? Então, para ficar bem organizadinho, né? O assunto é o tema do livro que você está fichando. Mas o tema não é o nome do livro. Por exemplo, qual é o assunto do TED Talks? Ou qual é o assunto que Como Falar em Público trata? Ou se você está lendo um livro Redação Empresarial, qual é o assunto que trata? Aí você vai falar, mas redação empresarial trata da redação empresarial. Mas você pode, de repente, um aluno pode pensar assim, não, o livro Redação Empresarial da Miriam Gold, o tema pode ser escrever em um ambiente corporativo. Então, o assunto também pode ser como você encarou ou o viés que você escolhe também fichar o livro. Isso também é importante. Então, no assunto é o tema. Fonte é a referência bibliográfica. A referência bibliográfica é muito simples de achar. Antigamente a gente tinha que aprender, vamos ver como se faz, das normas da ABNT. Você encontrará lá na, na contrapágina a referência bibliográfica de todos os livros aqui. Esse aqui geralmente está dentro de um quadradinho, esse daqui não tá, mas na contracapa, na antecapa, na verdade, né? Você tem ali Anderson, Chris, TED Talks, o guia oficial do TED, tarará, e aí você tem primeira edição, Rio de Janeiro, 2 pontos, intrínseca, vírgula 2016. Isso é a referência, isso é a fonte, que a referência bibliográfica tem que estar nesses moldes onde diz fonte. Como deve ser feito de acordo com as normas da ABNT. E o texto produzido pelo estudante é o fichamento que você vai fazer. Então tem que ter a voz e a propriedade intelectual de cada um. Não pode ser eu faço e eu empresto para você e o outro copia. Cada um tem uma leitura, cada um tem uma forma própria de reduzir, de resumir, tem uma forma própria de escolher, de pincelar qual a citação, ele quer citação curta, citação longa. E como que eu vou introduzir tudo isso? Eu posso dar o nome, fichamento, e as primeiras 3 linhas, 4 linhas é uma introdução genérica do assunto. O autor, Chris Anderson, escreve um livro sobre tal. Isidora Blickenstein, em seu livro Como Falar em Público, traz técnicas de comunicação para apresentações por meios de Então, as primeiras linhas. E aí, a partir daí, no capítulo 1, e começa o fichamento propriamente dito. Então, nesse vídeo ficamos por aqui. No próximo vídeo trarei as dicas sobre as citações e mais dicas em geral. Até mais!